Fundos imobiliários de base 10 ou de base 100, o que será que é melhor? Poxa, Bruno, eu acho que o de 10 é bem melhor, porque a gente consegue comprar mais cotas, eles pagam mais, isso é muito melhor para a nossa carteira. Ah, Bruno, de 100 é muito melhor, porque quando você compra um de fundo 100, você está comprando aí um fundo que é mais valorizado no mercado, muito provavelmente tem um patrimônio maior, algo do tipo. Será que é isso mesmo? Hoje a gente vai tirar isso a limpo, então se liga que o vídeo já está muito massa. Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Crescer Sem Dever. Eu sou Bruno Medeiros, milagre, eu tá com dinheiro em espécie na mão, né? E esse é mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar falando justamente sobre isso, sobre essa polêmica, né? De qual fundo imobiliário que é melhor? Será que é um fundo mais barato, um fundo mais caro, um fundo de base 10, um fundo de base 100, né? Como são aí popularmente conhecidos. Antes de qualquer coisa, eu quero te dar feliz Dia dos Pais. Se você já é pai, se você não é pai, mas está se programando também. E ó, um brinde aí, hoje eu posso, cervejinha de leve. E a gente vai estar falando aí justamente sobre isso, galera. Vamos lá! Muito bom. A gente sabe que esse é um assunto muito comentado e também bate essa dúvida na cabeça da gente quando estamos ali para efetuar a compra de algum fundo imobiliário. Será que é mais vantajoso para mim comprar várias cotas de um fundo mais barato ou comprar uma cota só de um fundo mais caro porque talvez ele valha mais a pena? Isso é uma coisa que a gente tem que estudar bastante, pessoal. O fato de um fundo ser mais barato ou mais caro não vai dizer nada em relação à qualidade do fundo. É comum a gente achar que as coisas mais caras valem mais, e de fato, em alguns aspectos isso até que é verdade. Mas quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente precisa ver com muita atenção. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fundo imobiliário ele é dividido em diversas cotas. Imagina esse fundo imobiliário como sendo um grande bolo, uma torta, uma pizza ou até mesmo uma caixa de cerveja, e isso eu falei no meu primeiro vídeo aqui do canal. A gente vai dividir, acho que foi o primeiro, a gente vai dividir esse fundo em diversas cotas e cada cota vai ter um valor. Existem fundos imobiliários que dividem o fundo em diversas cotas. Existem fundos imobiliários que possuem uma quantidade menor de cotas distribuídas no mercado. O valor que você paga quando compra um fundo imobiliário é referente a cada cota que ele tem. E o fato de você pagar R$ 10 numa cota não significa que ele valha menos do que aquele fundo que cobra R$ 100 numa cota que ele tem. Mas, Bruno, será que o fato de eu pagar mais em uma cota de algum fundo não significa que ele vai me trazer mais retorno? Não necessariamente, isso eu vou te mostrar agora. Se liga aí, eu estou com o meu PC aberto aqui e vou mostrar para vocês. Eu trouxe dois exemplos, um fundo de base 10 e um fundo de base 100. O mais barato que eu trouxe como exemplo aqui é o MCHF11, um fundo que eu tenho em carteira, inclusive. Esse fundo tem um valor de cota de R$ 9,23, tá? E o seu dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,33%. O que é que isso significa? Quanto que esse fundo pagou nos últimos 12 meses, o quanto que esse fundo rendeu. Se a gente observar o MCHF11, ele pagou 1,23 por cota durante o período de 12 meses, dos últimos 12 meses no caso. Ou seja, quem tem uma cota do MCHF11 nos últimos 12 meses recebeu R$ 1,23. Beleza, Bruno, entendi, tranquilo. Eu tenho uma cota nos últimos 12 meses e recebi R$ 1,23. Vamos dar uma olhada agora num fundo maior, num fundo de base 100, que eu escolhi o ALZR11. Esse fundo tem um valor de cota de R$ 116,59, também é um fundo que eu tenho em carteira. E se a gente for olhar o dividend yield dele dos últimos 12 meses, está em 12,36%. Sendo assim, um dividend yield menor do que o MCHF11. Mas será que isso significa alguma coisa? Vamos lá. Quem tem uma cota desse fundo nos últimos 12 meses recebeu R$ 14,40 aí, de forma arredondada. Ah, Bruno, tá vendo? O fundo que é mais caro paga mais. Calma, pessoal, a gente não pode ver isso dessa maneira. Eu não vejo como uma forma correta de comparação querer colocar a quantidade de cotas como fator determinante. Até porque quando a gente está montando uma carteira, não é tão legal colocar a quantidade de cotas como fator de equilíbrio. Bruno, como assim? Imagine que você está montando ali uma carteira com 5 fundos imobiliários, bem tranquila, poucos fundos, você consegue gerir tranquilamente, ok. E você coloca ali como fator de equilíbrio a quantidade de cotas. Você comprou esses 5 fundos e colocou ali o limite de 200 cotas para cada um, equilibrando assim a sua carteira na quantidade de cotas. Porém, você precisa lembrar que cada fundo tem o seu valor. Então, você investir em 200 cotas de um fundo que vale R$ 10, investir em 200 cotas de um fundo que vale 80, por exemplo, você com certeza vai estar colocando o seu dinheiro e arriscando mais o seu dinheiro nesse fundo que vale 80 do que num fundo que vale 8, 9, 10.
Sendo assim, a quantidade de dinheiro que você vai ter investido em um ativo só vai ser bem maior do que em outra, o que não é tão inteligente, porque se houver algum problema com aquele ativo, você pode colocar todo aquele seu dinheiro em risco. Se a gente for olhar de outra forma, pegando aquela mesma carteira com 5 fundos, imagina que você tem R$ 1.000, divide por 5, você vai conseguir investir ali R$ 200 em cada fundo, colocando um equilíbrio, investindo em cada fundo de maneira igual, e se você tiver um prejuízo em um daqueles fundos, vai ser R$ 200 que você vai perder. Sendo assim, é o mesmo valor que você investiu nos outros fundos, então se você tem um prejuízo, não é um prejuízo muito diferente. Eu acho que você está conseguindo captar a ideia, né? Então eu uso a quantidade, o valor, a quantia como fator de equilíbrio e não a quantidade de cotas. Mas vamos voltar aqui para a comparação entre o LZR11 e o MCHF11. Se a gente for olhar o valor de dividend yield, imaginando que a gente investiu ali R$ 100 em cada um desses fundos. Como você pode ver aqui, o LZR11 tem o dividend yield dos últimos 12 meses de R$ 12,36. Isso quer dizer que, se eu investir R$ 100 nesse fundo, em um ano, nos últimos 12 meses, ele me rendeu R$ 12,36. Simples de entender. Agora a gente vai lá para o MCHF para ver essa diferença, tá? Se liga aí. O MCHF nos últimos 12 meses rendeu 13,33% no último ano. Então, se a gente pega R$ 100 que foi investido naquele fundo, em um ano, esses R$ 100 me renderam R$ 13,33. Qual é a diferença entre R$ 13,33 e R$ 12,36. Como a gente pode ver, pessoal, a diferença é bem pequena, né? Então, quando a gente for ali colocar um fator de equilíbrio na nossa carteira, quando a gente for fazer uma comparação, a gente não pode fazer essa comparação apenas em cima da quantidade de cotas. E vale lembrar que eu estou te mostrando o dividend yield aqui com uma comparação entre os dois, mas isso não quer dizer nada em referente à qualidade do fundo, tá? Para que você possa dizer se um fundo é bom ou ruim, você precisa de fato ver todos os indicadores que ele tem ali para apresentar. Eu estou trazendo esses dois aqui só para você saber que o quanto que você paga no valor da cota não quer dizer nada referente à qualidade do fundo, tranquilo? Mas bem, pessoal, eu espero que isso aí de fato tenha ajudado, que tenha clareado as ideias, que tenha feito aí com que você entendesse um pouquinho mais referente ao preço. Não importa se o fundo é mais barato ou se o fundo é mais caro, isso não vai dizer nada em relação à qualidade do fundo. O que você de fato precisa fazer é estudar cada opção de compra que você tem. E lembrar sempre que você ter 10 cotas de um fundo que vale R$ 10 a cota, ou ter uma cota só de um fundo de R$ 100, no final das contas você vai ter sempre ali o mesmo valor investido. Se foi fácil ou difícil de entender tudo que a gente falou aqui, comenta aqui, diz aí o que é que você achou desse vídeo. É uma forma de eu ter esse feedback, né, e saber se o que eu estou fazendo aqui está conseguindo ajudar vocês, tá, pessoal? Deixa um like aqui, isso ajuda bastante o canal, galera. Vocês não têm noção de como ajuda. E claro, se inscreve aqui, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisado. Compartilha esse conteúdo aí com teu amigo que também está nessa de entrar no mundo dos investimentos, né? Apresenta o conteúdo para ele que com certeza você vai estar colaborando com o aprendizado dele, beleza? Eu vou ficando por aqui e se liga, isso aqui não é uma indicação de compra, tá? Eu estou apenas aqui te mostrando, né, como que você pode estudar e ir aprendendo cada vez mais e mais, tranquilo? Vou ficando por aqui, fui!